Oi, gente, Shalom. Eu quero compartilhar com vocês um sonho que uma das integrantes do Graça Radical teve há uns dias atrás. E ela nos passou esse sonho e, pela graça de Deus, Deus nos deu a interpretação desse sonho. E como nós temos aí no canal um playlist que é Sonhos que Libertam, eu essa tarde estive pensando de acrescentar esse sonho. E nós temos inúmeros sonhos nessa experiência que nós temos tido já há um tempo, mas inúmeros sonhos. Se Deus quiser, nós vamos buscar esses sonhos lá no histórico, as conversas, e vamos trazer aqui para vocês as pessoas que acreditam, né, nos sonhos espirituais, as pessoas que gostam. Se você não acredita, não tem problema nenhum. Bom, é necessário dizer que nós tivemos uma experiência muito forte com sonhos. Essa moça hoje, essa senhora, casou, né? Uma jovem senhora. Ela mesma teve inúmeros sonhos, sonhos espirituais, sonhos que libertam, né? E essa mesma pessoa nos trouxe um sonho esses dias. Ela sofreu um acidente. Deixa eu me ajeitar aqui. Em sua casa, a porta de um armário atingiu seu pé e ela ficou internada em um hospital. E lá nesse hospital, ela teve o sonho e nos passou. E eu quero dizer para vocês, né, essas pessoas, elas não sonham e me contam um sonho e perguntam, olha, esse sonho é espiritual? Não, a pessoa sente que tem algo, que tem uma mensagem ali, que tem um código dentro desse sonho e nos passam, né? E se Deus nos mostrar, se Deus decodificar, a gente fala. Então ela nos passou esse sonho e talvez esse sonho responda, né? Há algumas pessoas que têm, eu já vou adiantar aqui, que têm se deparado com tantas coisas desgostosas, desagradáveis, ruins no meio evangélico, né? Esse sonho fala sobre isso. Eu creio que é um recado de Deus dentro desse assunto. Algo que Deus nos mostrou inúmeras vezes há alguns anos atrás e nós não sabemos exatamente porque Ele trouxe de volta esse estilo de sonho. Bom, querido, sem mais delongas, o sonho que ela teve foi assim. Ela estava em um hospital nesse sonho e realmente ela estava. Interessante, né? Internada. E ela sonhou que ela teve alta e estava muito feliz com a alegria de ter alta. E ela dizia que saía do hospital e ia direto para um grupo, para uma célula, né, cristã, evangélica, e ali se reunir com aquele grupo para aprendizado da palavra, para cantar louvores. Esta era a intenção. Mas quando ela diz que ela vai muito empolgada, alegre, né, de ter tido alta e encaminhar-se para aquele lugar. Mas quando ela chega naquele lugar é uma enorme decepção. Ela vê muita sujeira por todo canto. Ela chega a usar no sonho que era tanta sujeira, lixo, que parecia aquelas casas de acumuladores por todo canto. E ela via também uma piscina cheia de lodo, né, completamente sem tratamento. A água completamente deteriorada, podre, apodrecida.
E ela não entendia como as pessoas ficavam ali. Inclusive, ela disse que tinha um rapaz que morava ali. E ela não entendia. E aquilo chocou muito a ela. O personagem no sonho é alguém conhecido nosso, que há tempos atrás Deus deu inúmeros sonhos com esse personagem que representava outra pessoa, né, dentro de uma história que a gente viveu. E ele era aquele que liderava aquele grupo, uma figura de um líder, de um pastor. Então ela pergunta a ele, mas por que isso, né? E ele simplesmente dá desculpa, né? Tenta justificar. As palavras que ela usa no sonho é mais ou menos isso. Ele tenta se justificar, usando argumentos completamente falhos, sem fundamentos. Então, ela diz que algo que chocou muito foi ela ver naquele lugar as sementes do mamão jogadas ao chão. E aquilo chocava muito ela. Ela perguntava, mas tão simples vocês limparem isso? E as sementes do mamão ali, vocês sabem que o mamão ele tem a peculiaridade de ter muitas sementes. Se eu não me engano, talvez possa ser até uma das frutas que tem mais sementes. É o mamão. E ela via aquelas sementes ali. E aquilo foi uma decepção muito grande a ela. Né? E aí eu me contar o sonho. À medida que vai contando, ele vai se abrindo, eu digo isso, né? Eu não tenho uma cartilha. Isso significa isso significa aquilo outro. Abre-se. Abrindo-se, a gente fala o que se abriu. Pela graça de Deus, nós temos essa experiência na revelação dos sonhos, a decodificação de códigos que Deus manda lá no céu. E uma das coisas que me chocou foi por quê? Porque Deus, depois de um tempo, trouxe novamente esses sonhos, esse tipo de sonho, mostrando tudo isso, que para mim já era muito claro. Eu lembro que um tempo atrás, eu não sei, cerca de 4 meses atrás, eu tive uma experiência de algo como um relógio e um tic-tac que batia muito forte. Isso foi muito intenso para mim, eu sentia isso. Nitidamente que havia uma contagem decrescente, então eu associei. Bom, queridos, e o que significa esse sonho? Talvez você esteja vendo esse vídeo e perguntando, tá bom, Peterson, mas vai lá, o que significa? Vejam bem, esse hospital que essa moça estava significa o estado de todo ser humano. Todo ser humano, antes de ter um encontro com Jesus Cristo, eu não vou tentar usar o menos possível linguagens religiosas e presas a muita coisa. Então, o estado do ser humano, antes de um contato com Jesus Cristo, independente, é um estado de hospital. Lá no livro de Efésios, se eu não me engano, no capítulo 2, e se eu não me engano, no versículo 1, vai dizer: Ele nos deu vida ou nos vivificou, estando nós mortos em pecados e delitos. Então, esse hospital representa o estado de todo ser humano, antes de ter o encontro peniel com Deus. E quando tem um peniel com Deus, há uma transformação. Algo acontece, algo muda. Vocês sabem de quem eu estou falando, quem está acompanhando isso daí. Se você não sabe, vai na sua Bíblia e vê o que é peniel e o que aconteceu. Bom, primeiro, esse hospital representa o estado do ser humano sem Cristo, ok? É esse estado de morto ou semi-morto. E essa alegria que ela tem é exatamente representando o encontro com Cristo, ou seja, não pereci. Deus não me deixou perecer, eu estou saindo desse estado de morte.
Estando vós mortos em pecados e delitos, ele nos deu vida. Ou você pode botar o fim no início. Então essa química que nasce dentro dela é o encontro com Deus, a revelação do seu amor, da sua graça, do seu favor imerecido por nossas vidas e esta alegria. Bom, o que acontece após? Ela vai a uma célula. Estão entendendo? O que é a célula? É a parte ínfima do corpo, é a igreja. Compreendem? Queiram entender. Cuidado se alguém designou igreja para você como templo religioso. Tem muita gente aí falando muita coisa. Igreja é esse organismo vivo de Jesus Cristo. Mas dentro desse organismo vivo, precisa sim de um agrupamento. Esse agrupamento é necessário. Então ela vai para esse agrupamento. Note, não é em templos, é em um apartamento, no segundo andar, se eu não me engano. Ela vai para esse apartamento que é a reunião. Olha, o corpo, a alegria, o primeiro amor, o encontro com Cristo, agora eu vou para o primeiro amor. E quando chega lá é a decepção. Queridos, eu acredito que eu não preciso falar mais nada, vocês já entenderam esse sonho. Né? Cristo, ao se deparar com os vendilhões do templo, ele diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Ele diz essas expressões em outro livro também. A casa do meu pai se tornou mercado. Vocês querem fazer de mercado porque eles estavam vendendo. Compreendem a decepção? Foi aquilo que Cristo falou. Esta moça encontra Cristo no âmbito espiritual do sonho, o primeiro amor, mas quando ela vai para uma célula, para um agrupamento, ela se depara com a sujeira que é o pecado e com os interesses e com as autojustificações dos seus interesses. E o que significa essas sementes de mamão ao chão? Isso é o desperdício da palavra de Deus. A água se tornou lodo. A água tornou-se lodo, a água da palavra. A fonte, quer dizer, a fonte é sempre Cristo, mas os canais por onde essa fonte passa poluíram e ela está chegando podre às vidas. Deteriorou, está sem vida, não tem oxigênio. Compreendem isso? Vocês estão compreendendo? Esse é o estado que se tornou a igreja. Não é o Peterson que está falando, Cristo falou isso há 2000 anos atrás. E hoje, a casa do meu pai está se tornando mercado. Ela tem uma decepção com o pecado. Com o pecado que está ali dentro, sujeira, podridão por toda parte. Não há mais o puro evangelho sendo pregado, não há mais água limpa. A semente da palavra está desperdiçada, as vidas estão desperdiçadas. Isso significa esse sonho. Talvez você tenha vivido isso. E como conta todo o sonho, você estava num estado de semi-morto ou morto. E você teve um encontro com Cristo. E Ele trouxe luz, vida à sua vida. Ele trouxe a você a alegria novamente de viver. Mas é necessário estar no corpo. E quando você foi para esse corpo, você sofreu a decepção. Alguém te decepcionou. Alguém te machucou. E se auto-justifica ainda. Traz desculpas para os seus erros, para os seus pecados. E talvez você não saiba mais o que fazer. Talvez você diga, não é meu lugar. Uma coisa é certa. O seu lugar é com Cristo. É com Ele. Você não deve simplesmente jogar tudo fora, porque, entre aspas,
esta célula, veja, a igreja é uma só. A igreja de Jesus Cristo é uma só, é a reunião daqueles que receberam esta aliança de sangue com ele, esse vínculo paternal que ele tem com os seus. Então ela é uma espalhada na terra, uma só. Por isso que no sonho aparece célula, uma célula do corpo. Então, uma célula te machucou, um local te machucou, não significa que você sofrerá em outros lugares. Eu sei que nós nos preservamos, eu passei por isso. Eu não, um grupo, nós sofremos o que Deus chegava para mim no meu interior e dizia: meu filho, você vai ver o que a religiosidade está fazendo com a minha casa. O que a hipocrisia, a falsidade, o interesse. E eu chorava dentro em mim. Deus, eu não aguento mais. Eu, minha família, minha esposa, minha filha. Para vocês terem noção, pessoas que vinham do lado de fora, andando na rua, eles ouviam no microfone o que aquelas pessoas, o que aquelas pessoas falavam lá dentro e já interpretavam que eles estavam falando de mim e da minha família. O Peterson não está mentindo, ele não precisa mentir. Sofrer, nós sofremos. Feridas, mas só quem cura as feridas é Jesus Cristo. É o azeite, é o vinho dele, é o bálsamo de Gileade. Quero dizer para você, esse sonho mostra, Deus está mostrando o que se tornou. Pessoas que estão vendendo seus interesses, colocando suas imagens como denominação, como porta de denominação. Para quê? Interesses pessoais. Infelizmente, não são todas. Não são todas. Não são todas. Não julgue todas. Mas, infelizmente, muitas delas estão com esse interesse. E é dessas que o Senhor trata nesse sonho. Que nesse meio serve as palavras de Jesus. Vocês estão transformando a casa do meu Pai em comércio. Ela será chamada casa de oração e não comércio. Então esse sonho serve para você. Não desanime. É uma célula. Não abandone Cristo. Não diz assim, foi uma experiência. Cristo é legal, mas essa galera aí... ai. É difícil. Relacionamento é difícil. Mas o agrupamento é necessário. O ajuntamento é necessário. Não deixando de congregar. Congregar é agregar, tá? Agregar um com o outro, porque eu tenho muito medo de expressões que pessoas que não entendem levam para o lado e dizem, tá vendo esse povo aí que não está dentro do templo e está dizendo que é igreja. Eles nem sabem o verdadeiro sentido da palavra igreja. Pois é. Um pouquinho de história da igreja faria bem, mas tudo bem, Peterson não está aqui para falar sobre isso, mas sim sobre esse sonho e uma mensagem para você. O próprio Jesus sofreu o que você está sofrendo. Ele foi atacado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele se indignou vendo o que estavam fazendo com a casa do Pai. Amém, queridos? Nossos filhotinhos começaram a latir aqui, mas essa palavra vai lá para a playlist Sonhos que Libertam, e nós vamos tentar colocar outros sonhos aqui, para aquelas pessoas que acreditam nos sonhos espirituais, ouvirem e receberem essa mensagem. Não é uma mensagem apenas específica para este grupo, mas ela expõe um estado em que a igreja está vivendo hoje. Ela está sendo usurpada, roubada, ela está sendo violada por líderes corruptos,
ladrões. Mas você está falando isso, Peterson? Ai, cuidado, gente. O próprio Jesus falou isso, né? Ele falou sobre aqueles homens que estavam lá, que a intenção deles era essa, tá bom? Porque hoje os líderes, eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. Coerções, medos, vão dizer, olha, isso é rebeldia, pecado de feitiçaria, e a pessoa fica ali achando que vai para o inferno e tem que aceitar tudo aquilo que está de errado ali, se submetendo a um erro e fazendo parte dele. Você não foi chamado para isso. Se o Filho te libertar ou vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Eterno te abençoe. Shalom.